você falou sobre o atendimento ao cliente, depois a gente vai voltar na comunidade de brasileiros aí na tua região, que eu quero que você continue explicando, que está bem legal. Mas falar um pouquinho do atendimento. Uma das coisas que eu faço aqui no Brasil, dentro do meu trabalho, é treinar os profissionais para ter qualidade e excelência no atendimento. Eu até tenho no meu canal aqui no YouTube, algo que eu comecei recentemente, eu já fazia indiretamente, mas comecei a publicar, que eu criei os caçadores do bom atendimento. Né? Então, se eu vou num lugar, eu sou bem atendido, eu, por conta própria, venho aqui e divulgo, né, esse bom atendimento, porque isso é necessário. E uma das coisas que a gente sofre, infelizmente, no Brasil, é a dificuldade do atendimento perfeito. Ou seja, o que eu falo do atendimento perfeito? Ele começar na venda e terminar numa entrega, por exemplo, corretamente, ou numa prestação de serviço de fazer o que você faz, de dar suporte, conversar com a pessoa, orientar, ou seja, facilitar os caminhos, entender e atender as necessidades dos clientes. Claro, temos muitas empresas boas que atendem muito bem aqui no Brasil, que fazem isso corretamente, como temos o contrassenso, tem o equilíbrio aí de empresas que não fazem. E às vezes até a cultura da empresa, Sueli, ela é positiva para isso, mas o funcionário não se adequa e não faz aquilo que tem que fazer. E falta o quê? Treinamento, acompanhamento gerencial, etc, etc. Você sempre teve essa característica de atender bem tudo. O que você compara hoje, que você evoluiu do teu passado para hoje, e essa mudança de situação para os Estados Unidos? Eu sei que é positivo, mas fala para quem está nos assistindo, né? Como é que vê isso? Como é que gosta? Como é que admira o seu trabalho? Fala, pode se gabar à vontade aí. Ai, Beto, é porque assim, na verdade, realmente as vendas, a minha posição é uma posição de confiança, né? A pessoa confia em você, ela confia que você está vendendo um produto bom, porque você está vendendo uma coisa que a pessoa nem vê. Você manda uma foto, um e-mail de um papel, né? Então é complicado. E assim, não são valores baixos. Então ela confia em você. A partir do momento que ela manda as informações pessoais, porque ela tem que me mandar, né? Informações pessoais, bancárias, você sente que você é importante, né? Porque você está pegando informações importantes da pessoa, né? E quando você entende isso, e quando você entende que a pessoa já fala para você, olha, eu não falo português, também é uma responsabilidade, né? E você tem que ter esse discernimento de pensar, pô, ele está fazendo comigo, ele está contando comigo, se caso acontecer alguma coisa. Então, eu sou a primeira a, tipo, acontecer alguma coisa, tem que falar comigo. Quando eu fecho um seguro, é a primeira coisa que eu falo. Você tem que me ligar na hora que você teve acidente, porque eu vou te falar, direcionar o que você tem que fazer. Eu faço vídeo também falando o que a pessoa tem que fazer na hora do acidente. Eu mando para as pessoas, né? Então, a gente tenta fazer o mais mastigado possível para o cliente, né? E assim, quem vende seguro tem que entender isso. Por exemplo, na empresa que eu trabalhei, que tem 2 brasileiras que eram minhas assistentes e que viraram vendedoras, né? Elas perdem muito clientes para mim. Por quê? Porque é a hora que eles têm acidente, elas não atendem o telefone. Sábado, elas não atendem o telefone. Domingo, 5h30 depois do horário. Então, assim, elas entraram bem como é um americano, engessado, entendeu? Então, assim, acaba ficando engessado e o brasileiro não quer saber, ele precisa de você. Assim, um acidente é coisa certa. Tem muitas vezes que fica machucado, que vem bombeiro, a pessoa não sabe o que fazer, entendeu? É desesperador. Você está num país, chega um monte de polícia, bombeiro, muitas vezes é culpa sua, você machucou alguém, entendeu? Então, assim, a pessoa fica desesperada. Eu tenho cliente ligando, chorando para mim. Pelo amor de Deus, Sueli, ainda bem que você atendeu, sabe assim? E graças a Deus, de ter acidentes assim bem fortes, faz algum tempo assim que não acontece. É mais acidente menor mesmo. Né? Graças a Deus. Mas a gente já teve até acidentes de pessoas que voltou para o Brasil porque foi um acidente assim. E acontece, não adianta. Aqui a gente tem, até estou fugindo um pouco, mas só para explicar, a gente tem aqui a Freeway, que é a estrada no Brasil. Só que a diferença entre a Freeway e a estrada do Brasil é que a estrada, ele vai, né, dificilmente tem trânsito, né, e, sei lá, 100 por hora, 90, 80, não sei. Aqui, a Freeway, que é a estrada, ela liga de uma cidade para outra, de um bairro para o outro. Então, ela para muitas vezes.
E o que ela para, tá bom. as pessoas batem atrás. É o maior tipo de acidente que tem. O trânsito parou, bateu atrás. Porque estava andando rápido, de repente para. Mas é que aqui para mesmo. Porque aqui os bairros são interligados pela freeway. Entendeu? Então, assim, o maior índice de acidente é na freeway e atrás, batendo atrás de outro carro. Então... Isso, Sueli, você foi ganhando, você foi entendendo isso com a experiência, tal? Você teve mais treinamentos, tal? Muita experiência, muita batida de carro desse nível, de bater atrás. Aqui, todos os brasileiros falam, aqui todo mundo dirige muito mal. Sim, o brasileiro dirige muito bem aqui. A maioria dos acidentes que acontecem, quando é culpa deles, é porque eles batem atrás. Mas a maioria não é culpa deles, né? Entendi. E, tipo, quando é intersecção... O brasileiro aqui, ele é muito ciente, sabe? Que está aqui, que precisa trabalhar. Então, dificilmente, assim... Claro que tem um ou outro mais novo que bebe, bate o carro, tem DUI e tal, mas, assim, a porcentagem é muito pequena. Os brasileiros que vêm aqui é realmente muito focado no trabalho e nessa coisa do dirigir certinho, sabe? Você citou uma coisa bem interessante aí, porque a informação que nós temos aqui pelo Brasil, e eu creio que para o mundo todo, é de uma rigidez muito grande nas leis e regras, como ao meu entendimento tem que ser, né? Foi incorreto, sim, tem que ser cumprido, tem que ser penalizado para que se possa retomar isso e entender o caminho certo. O acidente causado por uma questão de ingerir bebida alcoólica, além da questão do seguro, tem a questão da prisão também, né? Se a pessoa for culpada. A pessoa que tem DUI, que a gente chama, DUI é quando você bebeu, né, e dirigiu. É claro que ela tem vários níveis, né? Mas, assim, é muito sério a ponto de você ter que voltar se você não cumprir com as regras, com as normas, que você tem que fazer serviço público, né? Dependendo do grau que você estava de álcool, de que tipo de batida que foi, né? Se foi colisão com outro carro, ou sozinho, ou foi pego parado pela polícia, e depende do teor, né, alcoólico. Tem uma pontuação aí e tem a quantidade, 1 ano, 2 anos, não sei a quantidade certa, mas você tem que fazer serviço público, ir lá, recolher lixo, ajudar a pavimentar a rua, você é tratado que nem você... O DUI, ele é tratado, ele é junto com as pessoas que roubou, que fez pequenos tráficos, sabe, assim... Então, é tratado como fora da lei. Talvez o que eu vou te perguntar